Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a analisar o resultado e otimizar os circuitos no projeto elétrico lá no nosso software Key Elétrico. Meu nome é Vinícius Assad, eu sou engenheiro eletricista, bem-vindo à aula de hoje. Então, na aula de hoje nós temos um exemplo que é um escritório. Esse escritório ele tem uma loja ligada à estrutura dele, provavelmente vai ser alugada, e o cliente desse escritório não é o nosso cliente aqui, né? Não é o dono do escritório, e sim um escritório de arquitetura que está contratando a gente para poder fazer o projeto elétrico. E aí a gente vai sempre seguir o mesmo passo a passo. Esse passo a passo, como eu falo em todas as aulas, ele serve para qualquer projeto elétrico. O primeiro passo nosso, então, é interpretar o desenho 2D. Como vocês estão vendo, é um escritório com uma loja ligada. Só que aqui tem uma diferença. O escritório de arquitetura ele já teve o trabalho de marcar os pontos de energia de tomada, os pontos de interruptor e os pontos de iluminação. Entregou pra gente em 3 plantas. Então aqui isso é muito comum, tá bom, gente? Na verdade é mais comum do que a gente recebeu a planta baixa, né, do projeto em branco, a tela em branco, como eu gosto de dizer. Mas é muito comum a gente já receber com os pontos marcados, porque o escritório de arquitetura já dimensiona mobília, dimensiona estante, então eles já pensam aonde posicionar tomadas, eles já fazem a fase de debriefing com o cliente, que é o dono do local, antes da gente. Então quando chega pra gente, na maioria das vezes já vem assim. Então aqui a conversa, o brainstorm é com o arquiteto, com a arquiteta e não com o dono da edificação. Então aqui como a gente já recebe a planta com os pontos elétricos, com iluminação e os interruptores, a gente já lança todos os pontos no software e atribui os circuitos. Então aqui eu atribuí todos os circuitos e geralmente o que eu falo? Aqui nessa fase a gente para o projeto, envia para o cliente e pergunta, né, se tá do jeito que ele quer, se atende às expectativas. A gente alinha, né, o projeto com com a expectativa do cliente. Só que aqui a gente já recebeu esse procedimento feito, né? Mesmo assim, eu aconselho a enviar, porque aqui provavelmente na hora que você está marcando os pontos, você está concentrado só na parte elétrica. Às vezes você visualiza uma solução melhor do que foi sugerida pelo escritório de arquitetura, e aí vocês podem conversar sobre o assunto. Caso contrário, a gente segue, né? Lança os eletrodutos e processa o projeto para ele fazer o balanceamento das fases, para ele fazer o balanceamento das fases, para ele lançar a fiação. Hoje a nossa aula vai começar daqui para frente, porque eu quero ensinar vocês a analisar os circuitos, otimizar ele de acordo com a estrutura, né, de acordo com o padrão técnico da sua concessionária. Aqui no meu caso, a concessionária é a EDP Espírito Santo, então a gente vai ajustar o projeto para estar de acordo com as normas técnicas dela e também para poder fazer uns ajustes técnicos em alguns circuitos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos lá para o projeto? Aqui a gente está com o nosso projeto, com a fiação passada, todas as legendas. Vou gerar aqui o nosso quadro de cargas, o nosso quadro de demanda e o nosso diagrama multifilar. E também o nosso diagrama unifilar. Esse tá aqui. Então tá bom. Como que a gente começa a análise? Você vai escolher uma das duas pontas, né? Então, ou os circuitos terminais ou o circuito inicial. Eu gosto de começar a análise
pelo ramal de entrada. Então aqui está dizendo para a gente que o nosso ramal de entrada vai ter cabos de 25 milímetros no condutor e um disjuntor de 70 amperes. Então, qual é a nossa situação aqui? Nós temos um quadro de medidor, um quadro agrupado de dois medidores, né? Visto que um é para o escritório e o outro é para a loja. Os dois medidores são bifásicos. E aí, quando a gente olha lá na norma da concessionária, a gente observa que a gente cai no tópico isenção de apresentação de projeto. Ou seja, eu não preciso apresentar um projeto elétrico do padrão de entrada para ele ser aprovado pela concessionária e aí sim depois ser ligado. Então eu posso instalar ele, seguindo as orientações técnicas, que a IDP, nesse caso aqui, vai lá e liga. Quais são as limitações que eu tenho que atender para cair nessa aplicação? Eu tenho que ter no máximo 6 medidores, a edificação tem que ter no máximo 3 pavimentos e uma carga instalada de até 75 kW. Por que carga instalada e não demanda? Aqui na minha concessionária, quando você entra nessa situação, a gente não olha pela carga, pela demanda, e sim pela carga instalada, pelo motivo que não vai ter projeto elétrico. Então, na maioria das vezes não tem projeto elétrico, né? Então, carga instalada máxima quer dizer o que, por exemplo? Não é eu virar para a EDP e falar que a minha instalação vai ser bifásica e vai ter 9.000 watts instalados. Não é. Aqui na IDP, a instalação bifásica, o máximo que ela pode chegar são 15.000 watts. 15.000 watts para ela é uma instalação com um disjuntor de 63 amperes e um cabeamento de 16 milímetros. Então eu vou ter dois medidores de 15.000 watts, ou seja, 30.000 watts. Como que ele seria então? Ele seria mais ou menos assim. Aqui a gente teria um relógio com um disjuntor de 63 amperes bifásico. Aqui outro relógio com disjuntor de 63 amperes bifásico. Os dois com cabeamento de 16 milímetros. E no meio, o barramento, né, o disjuntor e o ramal de entrada. Então essa instalação aqui, por mais que os dois relógios sejam bifásicos, ela vai ser trifásica. E um disjuntor trifásico aqui também. Daí sim ele faz a derivação. Então, se eu tenho dois bifásicos e eu tenho que olhar para a potência máxima dele, ou seja, cada um 15.000, no total 30.000. A gente vai lá no padrão e observa que para uma instalação trifásica, que está entre 26.000 watts e 34.000 watts, o nosso disjuntor é um disjuntor trifásico de 80 amperes com os condutores de 25 milímetros quadrados. Então a gente volta lá no projeto agora e vamos verificar. Olha, o cabeamento está correto, mas o disjuntor não está correto. Então a gente vai alterar ele. Aqui a gente clica em propriedades. Vou lá no alimentador. Desculpa. No medidor. Vamos colocar aqui, ó. Alimentador. Então eu tenho um cabeamento de 25 milímetros. Ele vai ser trifásico com neutro. A minha instalação aqui é 220/127 e vou mudar o disjuntor, vou forçar ele para um disjuntor de 80 amperes. Ok? Aqui ele já altera automaticamente no projeto. Isso é muito bom, gente, porque em um projeto com vários diagramas, tabelas, quadro de cargas, às vezes por estar ali há muito tempo projetando, a gente esquece de atualizar alguma coisa. Então aqui no que é elétrico a gente tem essa vantagem. Aqui ele faz esses procedimentos braçais de forma automática. Vamos verificar agora os quadros de medidor. Então, voltando aqui, está um disjuntor de 20 amperes com cabo de 4. E aqui um cabo de 25 com disjuntor de 70. O que não é viável para essa instalação. Aqui todos eles têm que ter cabo de 16 milímetros com disjuntor de 63. Então vamos alterar também para enquadrar de acordo com a EDP. Então aqui eu vou alterar para um cabo de 16 milímetros.
Provavelmente, aqui é o quadro da loja, então ele tem a instalação elétrica dele é de pouca tomada, pouca iluminação, vai ter um ar-condicionado só. Então, realmente, um cabo de 4 milímetros atenderia. Mas a gente precisa fornecer para a instalação o que ela pode ter. Vai que quando essa loja for alugada, vai que ela se transforma numa lanchonete e ela precisa colocar equipamentos, e aí eu deixo o cabo de 4 milímetros que atenderia aquela situação genérica, e aí eu tenho problemas na minha instalação. Então a gente sempre tem que fornecer ao circuito o máximo que ele pode fornecer com segurança. Então aqui é uma seção de 16 milímetros, duas fases com neutro e o meu disjuntor de 63 amperes. Esse disjuntor, deixa eu alterar aqui para mostrar, alterou aqui. Só que ele não traz de forma automática o disjuntor lá do quadro, que a gente chama de disjuntor de manutenção. Então eu não posso deixar só um disjuntor, visto que eu tenho uma trajetória e eu posso querer fazer manutenção aqui no meu circuito interno sem precisar ir lá no relógio e desligar o disjuntor. Então a gente vai fazer essa correção também. Disjuntor de manutenção, sim. Só que o meu disjuntor de manutenção aqui, ele vai ser um disjuntor DR, duas fases neutro, de 63 amperes. Então agora sim, o nosso quadro da loja está até aqui, né? Ele está correto. Um disjuntor principal no relógio e um disjuntor de manutenção, que aqui vai ser o DR, porque a instalação é pequena e não vai ter problema dele. A instalação nova é pequena, então não tem problema da gente deixar a iluminação e as tomadas e o ar-condicionado junto. Os DPS já estão aqui instalados também. Vamos continuar a nossa otimização. Lá no nosso QD2, a gente já tem aqui o cabeamento, não é esse. Mas vamos ver, aqui ele pediu 25 milímetros quadrados. A gente sabe que o máximo é 15 mil. Se ele sugeriu 25, é porque provavelmente passou. E você deve estar se perguntando agora, nossa Vinícius, você vai reduzir para 16? Você não vai causar um aquecimento no cabo? Vamos ver aqui na potência total desse circuito. Olha que legal. Potência total dele em watts, 13.512. E em VA, 15.183. Aí ele sugeriu de 25 porque passou 183 VA. E, gente, é muito pouco. Isso daqui, essa variação, ela é muito pouca. Ela está dentro de uma margem de erro que a gente pode considerar. Então eu vou forçar ele aqui para o cabo de 16, que não vai ter problema. Não vai acontecer nenhum acidente. O disjuntor aqui vai ser de 63. E o nosso disjuntor de manutenção também de 63. E aqui eu não vou colocar o DR porque no escritório ele tem 6 circuitos de ar-condicionado. É um disjuntor maior. Então eu vou botar DR só nas tomadas. Então aqui ele já criou o que a gente precisa, ajustou a instalação de forma automática. Temos aqui os nossos 2 disjuntores, o DPS. Vamos para os circuitos terminais. Então lá no quadro da loja, nós temos aqui o circuito de iluminação, cabo de 1,5. Beleza, é o mínimo que a norma permite para iluminação, só que o disjuntor é de 10. E o cabo de 1,5, ele, para 2 condutores carregados, ele aguenta até, no meu método, né, B1, ele aguenta até 17,5 amperes. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fornecer ao circuito o máximo que ele aceita. Vamos colocar um disjuntor de 16 amperes. O que acontece aqui? Se eu deixar o disjuntor de 10 amperes,
eu praticamente estou limitando o circuito à metade da capacidade dele. E isso não é legal. A gente, enquanto projetista, a gente tem que pensar no futuro. Então vai que o circuito de iluminação aumenta ou outros tipos de lâmpadas são adicionados, esse circuito ele tem que estar preparado para poder absorver até onde ele pode. Então aqui um disjuntor de 16 amperes no cabo de 1,5 milímetros quadrados atende perfeitamente com segurança. Vamos para a nossa tomada. Cabo de 2,5, disjuntor de 16. Então a gente pode ver aqui que o cabo de 2,5 ele suporta até 24 amperes. Vamos substituir então. Eu gosto do disjuntor de 20. É mais fácil de achar no mercado. Pelo menos aqui na minha região é mais fácil achar o disjuntor de 20 do que do de 25. Por que a gente vai escolher o disjuntor de 20 e não de 25? Porque ele aguenta 24, o cabo aguenta 24 amperes e o disjuntor de 25 ele é maior. Ah, Vinícius, mas é muito pouco. Realmente, é muito pouco. Na verdade, não tem nem problema. É praticamente ínfimo essa diferença. Só que na minha região aqui é um pouco difícil achar o disjuntor de 25, é mais fácil achar o de 20. Então eu gosto já de projetar com o que é mais fácil de achar no comércio aqui na minha região ou no local de projeto que eu faço. Então eu vou deixar o disjuntor de 20. E o ar-condicionado, 2,5 também, vamos deixar o disjuntor de 20. Porque, por exemplo, aqui o ar-condicionado ele é de 9.000 BTUs, ele tem uma potência de 8.000 watts. Mas vai que a pessoa quer aumentar para um de 12.000, para um de 20.000. Então, se eu deixar o disjuntor de 20 amperes, ela vai poder fazer essa alteração sem problemas nenhum. O circuito está preparado para trabalhar até a sua capacidade máxima. Vamos agora para o quadro do escritório. Então vamos ver a nossa iluminação. Cabo de 1,5. Ok. Disjuntor tem que ser de 16. Tomada da cozinha vai ser um disjuntor DR fase neutro de 20 amperes. Tomada das salas já tá, aqui já foi dimensionado de forma automática. Perfeito. Aqui não foi. Tomada da diretoria também não foi dimensionado direto. Tomada da recepção também vai mudar para um de 20. Assim, pessoal, eu esqueci de falar. A cozinha aqui ela é pequena. Só que, mesmo a cozinha sendo pequena, eu falo isso em todos os vídeos e vou falar em todos os projetos. O que eu faço hoje em dia para todas as instalações de cozinha e área gourmet? No mínimo, cabo de 4 milímetros com disjuntor de 32. Por que, Vinícius? Porque essa área, cozinha, área gourmet, são regiões, cômodos da edificação, aonde sempre tem uma alteração. Um equipamento elétrico novo. Um equipamento elétrico novo. E esses equipamentos, geralmente, eles são muito pesados. Por exemplo, geladeira, micro-ondas, air fry, uma misteira, um forno elétrico. Então, a gente não tem como saber, não tem como prever o que vai acontecer daqui 6 meses, um ano nessa instalação. Então, se eu deixar o de 2,5 com disjuntor de 20, pode ser que ao utilizar um micro-ondas e um forno elétrico ao mesmo tempo, o disjuntor desarme ou o cabo aqueça, derretendo a tomada ou alguma coisa do tipo. Então aqui eu já garanto a instalação deixando um cabo de 4 milímetros e o disjuntor de 32. Ar-condicionado, o ar-condicionado aqui, provavelmente em todos a gente vai ter que consertar. Pronto, de forma automática, todos os circuitos foram
analisados e otimizados. O que a gente faz? Vamos processar o projeto novamente, porque agora todos os circuitos aqui vão sofrer a alteração que a gente fez. Aqui foi de forma automática, mas aqui a gente precisa processar de novo para o projeto ele atualizar a planta. Então é coisa rápida. Pronto. Então temos aqui, ó, 3 cabos de 25 com terra de 16 milímetros, disjuntor de 80. Primeiro QD do escritório tá na fase RT e a loja está na fase ST. O que a gente pode fazer aqui agora? Esses aqui são os dados do medidor. Eu posso deixar assim, não tem problema. Como eu posso vir aqui e gerar na planta o quadro de cargas do QD1, o quadro de demanda dele, o diagrama multifilar e o unifilar também. Só que aqui eu já tenho o unifilar completo, então eu não vou colocar. No QD2 a gente faz a mesma coisa. Olha que interessante como ele já traz de forma automática as tabelas. Então aqui está muito fácil de visualizar, muito fácil de fazer análise. É um software que permite a gente ter uma automação que economiza o tempo de trabalho braçal. Agora sim, finalizando a parte de análise do projeto, análise do resultado e otimizamos ele para poder se enquadrar ao que a EDP, no meu caso aqui, ela pede, e ao que os circuitos agora eles podem trabalhar na capacidade máxima deles, né? Então aqui o projeto ele está bem elaborado, com as fases balanceadas, e todos os circuitos podem fornecer ao cliente a capacidade máxima deles. Então a gente não está limitando os circuitos. Nós vamos agora gerar as pranchas para apresentar o projeto para o nosso cliente. Então como que eu faço para gerar as pranchas? Eu venho aqui nesse símbolozinho, é uma prancha com mais, olha que legal. Ele vai me perguntar quais tipos de prancha eu quero gerar. Então nesse projeto eu não tenho um esquema de SPDA, não fiz o telefônico, não fiz o de cabeamento, esquema vertical elétrico não precisa porque eu só tenho um andar. O isométrico de fiação, ele é como se fosse o 3D na vista isométrica, não preciso dele, não é usual fazer uma prancha com essa representação. Não quero a rede de cabeamento, mesmo porque eu não tenho. Beleza, então eu vou gerar a prancha para a rede elétrica, vou separar os pontos de luz e os pontos de força. Vamos ver como é que vai ficar? Aqui no projeto elétrico, agora a gente vai escolher a margem. Eu sugiro sempre da gente usar a prancha A0 ou a prancha A1, porque o projeto elétrico é um projeto com muitos detalhes, muitas indicações. Então, se a gente usa uma prancha pequena, essas indicações elas ficam pequenas e às vezes confusas. Então, não é interessante. A gente precisa que quem for executar o projeto consiga enxergar de forma clara o que está acontecendo ali. Então, agora a gente está criando as pranchas. Só esperar o software pensar. Beleza, então aqui ele criou para mim duas pranchas. Vamos ver como elas ficaram. Então aqui ele gerou, ó, detalhe da rede elétrica. Como que é a rede elétrica? É ela completa. No caso aqui, se eu tivesse feito o projeto do cabeamento estruturado, ele não estaria aqui, estaria separado. Aqui o detalhamento dos pontos de luz. Então aqui, ó, a gente tem só os pontos de iluminação. Não tem os pontos de tomada. Deixa o projeto um pouco mais claro, né, de se enxergar.
Então, fica mais fácil na hora de executar. E aqui é o projeto completo. Se tivesse cabeamento, ele estaria aqui também. Na prancha 2, ele trouxe para a gente só os pontos de tomada. Então aqui a gente vai organizar ele. Eu vou pegar esses dois projetos, vou dar um Ctrl X, vou na outra prancha, Ctrl V, vou colar aqui rapidinho. Vamos trabalhar na folha 1. Aqui eu vou reorganizar o projeto para apresentar ele na prancha A0. Então eu vou aumentar a escala do projeto elétrico para ele ficar maior. Então aqui eu quero que ele aumente 2 vezes de tamanho. Vamos ver como é que vai ficar? É só fechar aqui. Então aqui, ó, aumentamos ele em 2 vezes. Vou colocar ele um pouco aqui no canto. Porque agora eu vou mexer com as tabelas. Então essa tabela aqui, vamos aumentá-la em 2 vezes também. Quero que ela fique aqui nessa coluna. Só levantar um pouco. Passei. Perfeito. Então aqui eu tenho a legenda de condutos, a legenda de indicações e a legenda de símbolos. E agora os nossos quadros, também vou aumentar eles em 2 vezes. Vou colocar esse quadro aqui. Vou colocar os dados do QD do escritório. Assim. Os dados do QD da loja. Os dados do QD da loja. Aqui só vou organizar para ele ficar mais bonito. Mesma coisa com o medidor. Vamos ajustar melhor então. Então aqui agora a gente tem a parte, né, técnica, dimensionamento dos circuitos, como vai ficar os circuitos no quadro, todos os diagramas e tabelas com o circuito completo. Na folha 2, nós vamos manter a simbologia. Eu não vou precisar das tabelas, mas eu vou agora ter a vantagem que a pessoa que for executar, ela vai conseguir enxergar o projeto de uma forma mais clara e limpa. Ainda que eu faço outra apresentação do projeto sem a fiação, só com os eletrodutos. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então aqui, alterar o projeto só na prancha. Não vamos precisar da tabela. Indicação. Vamos trazer para perto. Aqui vamos
escalar em 2 vezes. Aqui eu também esqueci de aumentar em 2 vezes. Alterar na prancha. Vamos só resolver ajustar todos eles aqui. Alterar na prancha também. Beleza. Então aqui a gente tem um ponto completo. E aqui também. Então, deixa eu só ajustar aqui. Quase. Beleza. Bom, o que a gente faz aqui então? Vamos centralizar a planta só com ponto de força. Aí aqui eu vou aumentar ele em mais um pouco. Em 1,5 vezes. Então só ajustar agora. Beleza. E como é que eu faço então com os outros projetos, já que a prancha não coube? Nós vamos adicionar uma prancha nova. Nós vamos adicionar uma prancha nova. A gente já vai mexer aqui nas configurações, mas por enquanto, inserir margem. Vai ser a margem do A0. Ok. E vamos adicionar mais uma, que vai ser a prancha 4. Editar, inserir margem, A0 também. Ctrl X. Então aqui agora vamos aumentar o projeto em 1,5 vezes.
Ctrl X, folha 4. Vamos aumentar este também, uma folha e meia. E uma vez e meia. Então a gente tem a folha 1 com o projeto elétrico completo e todos os seus diagramas. Nós temos a folha 2 com detalhamento só dos pontos de força. Nós temos a folha 3 com a rede elétrica, que aqui eu vou mudar ainda. E a folha 4 com os pontos de luz. Aqui na folha 3, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz aqui então para pagar a fiação? O que eu faço é selecionar o máximo de fiação possível para pegar todos os níveis. Apago o nível delas. Então aqui ficou sem nenhuma. Copio o projeto. Por que eu faço isso? Porque quando eu cancelo, a fiação volta, mas não volta nesse. Então, agora que ela voltou, eu apago esse. E posso agora sim, só alterar aqui, rede elétrica, sem fiação, escritório. Alterou ali. Pronto, temos nossas 4 pranchas. Vamos agora preencher os dados da prancha. Tá vendo que aqui não tem nada ainda? Então vamos mexer nele e deixar o nosso projeto com uma entregabilidade muito melhor, né? E bem feito, porque a gente tem agora uma prancha. Um projeto elétrico poderia ser entregue só com uma prancha? Claro que poderia. Eu poderia entregar só essa prancha aqui para o escritório de arquitetura. Só que quando eu entrego ele do mesmo jeito que eu recebi, com os pontos de iluminação separados de tomada e sem o eletroduto e sem a fiação, fica muito mais fácil para o escritório de arquitetura entregar para quem for executar a prancha correta e garantir que não vai ter erro, garantir que o projeto ele vai ser executado da forma correta. Então agora aqui na prancha 1, eu vou fechar todas, salvando elas, para salvar as nossas alterações. Agora sim, folha 1. Como que eu vou nomear ela? Elétrico, prancha 1, projeto elétrico e diagramas. Aqui você pode dar o nome que você quiser, tá bom, pessoal? Inclusive, eu não vou nem colocar elétrico, cada um tem a sua nomenclatura, cada um faz do jeito que preferir. Prancha 2. Projeto elétrico. Vou deixar bem didático, só tomadas. Prancha 3. Projeto elétrico. Só eletrodutos. E por fim, prancha 4, projeto elétrico, só iluminação.
Como eu disse, você tem a sua própria nomenclatura, você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu estou fazendo da forma mais didática possível para vocês entenderem. Agora nós vamos em editar propriedades. Então aqui. Então a gente põe essa telinha. Nós vamos preencher com os dados do projetista. Data do projeto. Ele só tem um pavimento. Vou chamar de escritório. Aqui eu posso escolher em construção, finalizada, entregue, obsoleto. Vamos manter em construção. Revisor. Revisor sou eu mesmo. Mas eu posso colocar o nome de outra pessoa. Conteúdo da prancha. A nossa prancha 1, ela tem o projeto elétrico. Ela tem diagrama, quadros de carga, tabelas de carga e demanda e diagrama unifilar. Disciplina, projeto elétrico, redes elétricas, eu vou colocar. Poderia ser SPDA, poderia ser cabeamento estruturado. Escala que a gente está usando é 1:50. E ok. Ele vai salvar. Vamos ver como é que ficou? Lembra que na prancha 1 estava. Lembra que na prancha 1 estava com os dados apagados? Então agora aqui ele trouxe para a gente a primeira revisão. Ele trouxe para a gente todos os dados do nosso selo, né? Todos os dados da prancha. Algumas notas aqui que já vêm de forma automática, você pode adicionar também depois se você quiser. Vamos fazer isso para a prancha 2. Repetir o que está escrito aqui. Aqui eu vou só simplificar. Vou conteúdo da prancha. Aqui é rede elétrica. Vamos colocar a nossa aqui é só representação das tomadas. Beleza? Disciplina redes elétricas. Escala 1:50. Ok, ele vai salvar. E vamos fazer isso para a prancha 3 e para a prancha 4. Beleza, eu terminei, o projeto está do jeito que eu quero. Já revisei a parte elétrica, toda a parte dos circuitos, otimizei eles, está tudo de acordo com os padrões das normas e o padrão da minha concessionária. Acertei as pranchas, montei as pranchas do jeito que eu queria, o selo está do jeito que eu queria. Agora eu vou tirar o projeto daqui e levar e exportar ele, né, para entregar para o meu cliente. Aqui eu posso exportar ele em IFC. Então eu vou exportar o modelo 3D. IFC escritório. Vou gerar o modelo 3D. Ele vai ser salvo lá na pasta automática do escritório. Esse arquivo eu posso enviar direto para o escritório de arquitetura se ele quiser. Aqui não foi fornecido para mim um arquivo IFC, então eu estou supondo que que esse projeto ele não está sendo feito no ambiente 3D. Mesmo assim eu posso gerar. Eu vou gerar, quando eu gerar o ambiente 3D dele, eu vou ter qual é o arquivo, né, que eu estou exportando. Eu estou exportando esse desenho aqui. Está gerando. Então eu estou gerando esse desenho. Então ó, a gente consegue observar
as lâmpadas que são pendentes, a gente consegue observar os ar-condicionados, as luminárias decorativas, o posicionamento das tomadas e dos interruptores. Então esse arquivo é o que gera o IFC. E aqui na minha prancha, eu vou exportar agora o DWG. Como é que eu faço? Eu venho aqui nesse símbolozinho exportar. O que vai acontecer aqui? Não aqui, eu tenho que vir no escritório porque eu exporto as 4 pranchas de vez. Então aqui ó, as 4 pranchas, vai exportar lá na pasta plantas CAD dentro do arquivo criado para o escritório. Eu posso escolher a versão do CAD que eu quero, vou escolher 2004 e aqui ele vai marcar automaticamente como entregue. Lembra algumas janelas atrás que eu mostrei em construção, entregue, obsoleto? Então aqui ele já vai marcar como entregue. Qualquer coisa que eu precisar alterar aqui no projeto, que fizer uma prancha nova ou um circuito novo, ele já vai criar de forma automática uma segunda revisão. Isso é muito bom porque a gente consegue de forma automatizada manter o controle das revisões do nosso projeto, que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer quando precisa fazer uma alteração de forma rápida e enviar, às vezes passa despercebido. Então aqui eu vou exportar os 4. Está exportando as 4 pranchas. E pronto, meu projeto está finalizado. Falta aqui gerar o memorial, que também não é difícil. Então, falta aqui gerar o memorial. Memorial descritivo, é só apertar o botão. Ele vai abrir para gente o arquivo no Word. E está feito o memorial descritivo do nosso projeto do escritório, com todos os quadros, com a lista de simbologia, com a lista de material. Aqui é só ajustar a formatação, fazer um sumário, deixar ele bonito, ler, revisar, às vezes você quer adicionar alguma coisa específica. Então, mas o modelo que vem, ele já é muito bom e você já pode adiantar bastante o seu tempo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como é que faz a parte de análise dos circuitos, a parte de otimização também, como é que gera a prancha, organiza, como eu devo entregar o meu projeto, pensando sempre na execução. Então eu vou ter prancha, aqui nesse projeto eu vou ter pranchas com um projeto impresso em A0, o projeto ele vai estar grande, porque são muitos detalhezinhos, olha só. A gente tem muitas indicações e o texto, na maioria das vezes, ele é pequeno. Se eu imprimo um projeto desse na folha 2 ou A3, só para poder caber numa pasta, né, de uma forma mais fina ou justa, eu acabo prejudicando aqui a análise de quem vai executar, de quem vai ler o projeto. E na verdade eu tenho que facilitar isso. Então não custa nada fazer o projeto elétrico numa folha 1, numa folha 0. Você vai estar garantindo maior qualidade, maior visibilidade e reduzindo muito a chance de erro na execução. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Me manda mensagem dizendo o que você quer ver por aqui de projeto elétrico, de dicas de projeto elétrico. Eu estou fazendo o possível aqui para transmitir tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesses anos. E aí, se você tiver alguém que precisa ver esse vídeo, também compartilha para ele, manda para ele. Beleza, pessoal? Obrigado aí.